Pessoal, eu sou o Felipe, eu sou professor do Departamento de Química aqui da UFSCar e eu vim aqui hoje para falar, né, dar esse mini curso sobre ecologia química, certo? Esse foi um convite da professora Richelle, do pessoal da UFG UFCAT, lá de Catalão. Eu agradeço muito o convite, né, de vir aqui apresentar. Eu fico muito feliz e um pouco apavorado também que muita gente se inscreveu. Então a gente até teve que pensar em maneiras de como acomodar todo mundo. Mas a gente agora acredito que a gente conseguiu e vamos seguir então. Eu trabalho com interações entre plantas e insetos, com ecologia química, certo? Eu vou falar bastante da interação entre planta e inseto amanhã, não hoje. Mas o que eu tentei trazer aqui para hoje é a ecologia química de uma maneira um pouco mais ampla, certo? Tentar envolver mais atores que estão aí nessas interações ecológicas. Então, primeiro, eu queria uma pergunta que aparece é o que é ecologia química? Porque a gente muitas vezes não tem, eu já vi muita gente confusa com o que é, certo? A gente pode até parecer um pouco contraditório para algumas pessoas, ecologia química, as pessoas associam química a uma coisa ruim que destrói a natureza, e daí ecologia é uma coisa bonita que é a conservação da natureza, e essas duas coisas são contraditórias. Já vi gente confundindo ecologia química com química verde, né? Ou então achar a ecologia química sei lá, abraçar árvore, que é uma coisa que também eu acho que ecologia sofre um pouco dessa classificação estranha às vezes, certo? Mas não é abraçar árvore, não necessariamente. O que ecologia química é a parte da ecologia que envolve química, né? Ou então a química das interações ecológicas que são mediadas por compostos químicos, certo? O que é o que é ecologia? São interações, certo? São interações entre organismos da mesma espécie, entre organismos de espécies diferentes, dos organismos com o ambiente, certo? E como tudo isso se junta num contexto para formar uma população, uma comunidade, um ecossistema, ok? São interações, de uma maneira geral. E essas interações elas podem acontecer por várias maneiras. Uma delas é a química, certo? E é isso que a ecologia química vai focar, é explorar a química por trás de interações ecológicas, ok? Gente, eu sou um químico de formação, certo? Eu vou ficar falando um monte de coisas sobre ecologia, biologia. Eu acho que nós temos pessoas de diferentes áreas aqui hoje. Se tiverem biólogos aí, por favor, me desculpem se eu falar alguma coisa errada, vocês podem me corrigir depois, certo? Mas vamos seguir lá. Eu dividi o curso, né? A gente dividiu em duas partes, metade dele hoje, metade dele amanhã. Nessa primeira parte que a gente vai ver hoje, eu vou então dar uma introdução sobre essas interações entre organismos que eu acabei de falar, né? Que é uma parte fundamental da ecologia, mesmo a que não é química. Vou falar de metabolismo secundário, vou falar de cinioquímico, suas classificações, né? A gente tem algumas classificações para compostos que estão envolvidos em interações ecológicas. E depois eu vou dar alguns exemplos da química que está envolvida em interações entre micro-organismos, insetos, plantas, deles com eles mesmos, de um com o outro, deles com o ambiente e todo mundo, certo? E no final vou falar um pouquinho de organismos marinhos, só para a gente colocar algumas coisas em perspectiva. Eu não vou falar muito dos organismos marinhos, peço desculpas. E assim, também outra coisa que eu queria chamar a atenção, ecologia química é uma coisa muito... É uma área muito nova, é relativamente nova. A gente começou a realmente consolidar a área de ecologia química lá pela década de 50, o que é muito recentemente. Então, até se vocês já tentaram procurar, se vocês já estudam ecologia química, vocês devem ter percebido que, né, não existem muitos livros que, tipo, um livro-texto de ecologia química, né, que fala ecologia química, um compêndio, um livro-texto que tem tudo lá, certo? Porque tudo é muito novo, a gente está tentando ainda entender várias coisas. A gente já sabe bastante,
E vocês vão ver, conforme os exemplos, tem coisas muito mirabolantes que a natureza resolveu fazer. Então é difícil a gente também pegar e classificar em caixinhas e fazer um livro-texto organizado, certo? Uma coisa que eu sempre sinto quando eu estudo sobre ecologia química, quando eu procuro informações, é que a gente vai procurar exemplos e a gente encontra esses exemplos. A gente encontra exemplos, como eu vou falar aqui, micro-organismos, insetos, plantas, sem muita racionalização por trás. E o que eu vou fazer hoje é basicamente isso. Eu vou jogar vários exemplos em cima de vocês. Vai virar um compêndio, mas eu vou tentar, conforme a gente vai falando dos exemplos, eu vou tentar introduzir coisinhas interessantes que é bom a gente pensar nessas interações, certo? A ideia aqui não é eu falar de todos os tipos de interações do mundo, é eu falar de algumas representativas e a gente ter uma noção de como é complexo esse sistema e como essas coisas variam, certo? É isso que é meu objetivo para hoje, certo? Eu não penso e nem poderia fazer só uma listagem de todas as interações e todas as interações de ecologia química já estudadas, certo? Amanhã, quando eu for falar de insetos e plantas hoje, eu vou deixar separado as interações entre eles, entre plantas e insetos. Eu vou deixar isso para amanhã. Por quê? Porque é uma coisa que eu trabalho, então eu vou falar um pouco mais sobre isso. É uma coisa que, pelo menos a meu ver, talvez é porque eu trabalho com isso, mas ela já vem sendo bem estudada há mais tempo. Então a gente tem mais hipóteses, teorias um pouco mais consolidadas nisso, certo? Eu não estou dizendo que as outras interações não têm teorias consolidadas, mas é que plantas e insetos, pelo menos eu consigo achar mais fácil. A gente vai explorar essas interações mais complexas amanhã, certo? Então hoje eu não vou falar necessariamente de interações de plantas com insetos. Amanhã a gente fala disso. Polinização, herbivoria, interações tritróficas, tem muito assunto aí, ok? E daí amanhã também eu vou tentar, o que a gente vai tentar fazer é pegar todas essas informações que a gente tem, do que a gente já aprendeu, das interações que a gente vai ver, e tentar entender elas do ponto de vista evolutivo, certo? É legal a gente ver a química por trás, mas a gente está lidando com um sistema biológico, isso é ecologia, afinal, né? E ecologia envolve muito dessa evolução, certo? Então a gente vai falar da evolução de metabólitos secundários, interações ecológicas e como essas próprias interações foram moldando as comunidades ao longo do tempo evolutivo e geraram a biodiversidade que nós temos hoje, certo? Vou falar um pouquinho sobre alguns métodos em ecologia química. Também a intenção aqui não é ser uma abordagem completa, vou só falar algumas coisas interessantes, algumas abordagens modernas em ecologia química, e no final a gente vai falar de algumas aplicações da ecologia química, certo? Para produtos e tecnologias. Ok? Pessoal, então, vamos começar com aquilo que eu falei. Se a ecologia química é a química que está envolvida nas interações entre os organismos, a gente primeiro precisa dar uma olhada em quem são essas interações, certo? Isso aqui é a parte ecológica, certo? Aquilo que a gente vê lá em ecologia, o pessoal que é biólogo já viu isso. Eu já vi há um pouco mais de tempo, né? Porque eu me formei em química. Mas, enfim, basicamente, o que nós temos, a gente vê essas interações entre organismos dependendo se elas são benéficas ou maléficas para os parceiros, ok? Então, nesse contexto, a gente tem, por exemplo, competição, uma dessas interações, no qual os dois parceiros dessa interação saem perdendo, certo? Veja, essa primeira foto aqui, talvez é o que vem em mente quando a gente pensa em competição, por exemplo, machos disputando território, disputando uma fêmea, certo? Os dois estão perdendo, certo? Os dois estão investindo energia em brigar um com o outro para brigar por um recurso que é limitado, certo? Pode ser um recurso, pode ser disponibilidade de parceiro sexual, pode ser um monte de coisa, certo? Essa segunda foto aqui parece uma foto muito pacífica e parece que não está acontecendo competição, mas está. É uma competição que às vezes a gente não presta muita atenção, que é a competição entre plantas, né? O que eu falei? Competição é uma disputa por recursos limitados, né, no ambiente.
Se a gente pegar uma floresta tropical, por exemplo, o que a gente vai ter? A gente vai ter árvores grandes, árvores pequenas, né, arbustos, eles vão estar competindo por luz solar, por exemplo, né? Árvores maiores, elas vão conseguir pegar a luz do sol e utilizar para fazer fotossíntese, enquanto talvez plantas menores, arbustos, não consigam essa luz do sol, né? Então isso é uma competição por luz. E até se essas plantas estão próximas uma das outras, elas estão com as raízes no solo, numa região próxima, e estão também disputando nutrientes, certo? Então essa é a competição. E veja, isso vai ser prejudicial para os dois. Os dois parceiros envolvidos diretamente numa competição vão despender energia para brigar por esses recursos, certo? A energia que eles investem para isso. Outra interação é mutualismo. Mutualismo é uma outra situação completamente diferente. Agora os dois parceiros ganham, certo? Que é o que mutualismo significa, certo? Eu trouxe dois exemplos aqui. Um deles é um pássaro polinizando uma flor, né? A gente vai falar de alguns exemplos amanhã de polinização, que insetos também fazem. Por que isso aqui é um mutualismo? Porque é benéfico para os dois. Porque o pássaro vem visitar a flor, ou um inseto também, tem várias mariposas que fazem isso. O animal vem visitar a flor, pega o pólen, visita outras e poliniza essas plantas. E como recompensa ele recebe néctar floral, ele pode ter algumas recompensas dessa maneira, certo? Então, o animal está ganhando porque ele consegue alimento e a planta está ganhando porque ela é polinizada e consegue se reproduzir, certo? Aqui é outra foto que eu não sei se vocês conseguem ver o que está acontecendo direito. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse exemplo. Isso aqui é uma acácia que ela cria esses espinhos, né? Esses espinhos são ocos e ela recruta formigas para ajudar a proteger, certo? Então a gente tem a árvore, a acácia, ela modifica essas estruturas, esses espinhos ocos, a formiga consegue viver ali dentro, ela tem abrigo e proteção dos inimigos naturais dela, e em troca, a formiga defende a árvore de herbívoros, certo? Se vier um inseto comer, algum outro inseto comer essa árvore, as folhas dessa árvore, a formiga vai lá e ataca, certo? Se vier até um herbívoro grande, um mamífero, a formiga também pode ir lá e atacar. Então, os dois saem ganhando nessa interação. A formiga consegue proteção, abrigo, e às vezes até alimento, e a planta consegue defesas, certo? Outro tipo de interação, eu vou chamar de interações antagônicas, porque é todo um espectro de interações que não... O limite entre elas é um pouco nebuloso, certo? Interações antagônicas por quê? Porque um dos parceiros ganha, um dos parceiros perde, certo? E nós temos diferentes tipos. Eu trouxe aqui predação, herbivoria e parasitismo, certo? Predação, a gente tem normalmente um animal matando o outro para comer. Herbivoria, nós temos, então, animais comendo plantas, né? E no parasitismo, a gente tem o caso de um organismo que vive às custas do outro, sem necessariamente matar, mas tirando recursos, certo? Então, esses tipos de interações, todos, um parceiro ganha e o outro perde. E também, uma das principais interações é comensalismo, que um dos organismos que está envolvido ganha e o outro é indiferente, ele não ganha nem perde nada, certo? Esse caso aqui é bem exemplo de livro-texto, que são rêmoras, que são esses peixes, que eles se fixam em baleias, tubarões, e comem restos de comida, certo? Essas rêmoras até têm estruturas que elas conseguem usar para se fixar, parece uma sola de sapato, elas se fixam nesses animais maiores. Elas ganham porque elas comem resto de comida, o tubarão, ou a baleia, no caso, não ganha nem perde nada, porque é resto de comida, é um recurso que ele nem ia usar, certo? Então a gente tem essas diferenças, ok? Tentem manter isso em mente, quem ganha e quem perde, porque a gente vai voltar nisso daqui a pouco mais, e todas essas brigas, elas vão se repetir depois ao longo das interações que a gente vai ver no contexto da ecologia química. Bom, as moléculas envolvidas nessas interações ecológicas, elas fazem parte do metabolismo secundário, talvez você já tenha ouvido falar disso, são metabólitos secundários. Mas antes, então, antes da gente entrar nisso, eu queria só relembrar o que é metabolismo primário e o que é secundário, qual a diferença entre os dois.
certo? Aqui eu tenho um exemplo só esquematizando o metabolismo primário, certo? Esse metabolismo primário é aquele metabolismo mais comum, mais geral, que é responsável pela produção de biomoléculas comuns. Isso aqui é basicamente aquilo que a gente estuda lá em bioquímica, certo? Como a gente consegue biosintetizar um carboidrato, um lipídio, um ácido nucleico, uma proteína, ok? Nós temos aqui a glicólise, transforma acetil-CoA, vai para o ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs. Aqui a gente tira do acetil-CoA, a gente pode fazer lipídios, do ciclo de Krebs nós conseguimos precursores para fazer aminoácidos, certo? A gente pode fazer nucleotídeos para fazer DNA e RNA aqui, a gente pode fazer carboidratos. Isso aqui meio que todo mundo faz, certo? Isso aqui é o esqueleto metabólico dos organismos vivos, ok? Uma bactéria faz coisas assim, um animal faz coisas assim, uma planta faz coisas assim, certo? São coisas muito mais comuns a todo mundo, ou quase todo mundo, porque sempre tem organismos que resolvem fazer as coisas de um jeito um pouco diferente, né? E por outro lado, o metabolismo secundário é um metabolismo um pouco mais especializado, tanto que alguns autores preferem chamar de metabolismo secundário, alguns autores preferem chamar de metabolismo especializado. Secundário dá uma intenção de que não é importante. Mas a gente vai passar o resto do dia falando dele. Aqui a gente já tem uma produção de moléculas mais específicas, certo? Que não é todo mundo que faz, ok? E normalmente elas têm funções ecológicas específicas, certo? E veja, a gente tem o nosso metabolismo primário, as nossas rotas de metabolismo primário, e a gente deriva delas as nossas rotas de metabolismo secundário, certo? Desculpa. Então, por exemplo, nós temos, a partir dos precursores, lá dos intermediários do metabolismo primário, nós podemos ter a rota do ácido chiquímico, que forma aminoácidos aromáticos, e daí a gente consegue fazer, por exemplo, metabólitos secundários contendo nitrogênio, né, como alcaloides, como nicotina ou poliaminas, certo? A gente pode também pegar esses aminoácidos aromáticos, fazer compostos fenólicos, flavonoides, todos os outros polifenóis que a gente está acostumado a ver. A gente pode tirar aqui piruvato e acetil-CoA do metabolismo primário, e fazer também ácido mevalônico, metileritrol fosfato, para fazer terpenos. Esse acetil-CoA também pode ser usado para fazer policetídeos. Então, a partir do metabolismo primário, a gente tira coisas para fazer o secundário, certo? A gente tem pontos de derivação nos quais a gente sai do primário e daí vai para uma rota de metabolismo secundário, ok? Aqui nessa tabelinha eu só queria repassar algumas diferenças entre eles, só para ficar bem claro, certo? Aqui a gente tem metabólitos primários e aqui à direita metabólitos secundários, ok? Como eu falei, metabólitos primários, a função deles é basicamente fisiológica, é fazer o organismo crescer e funcionar. O organismo dentro dele mesmo, contido nele mesmo, ok? Então, como eu falei, né, aqueles carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, eles vão ser usados no crescimento, desenvolvimento e reprodução daquele organismo, ok? A gente costuma dizer que eles são essenciais à sobrevivência do organismo em si, ok? Por outro lado, metabólitos secundários, eles têm as funções deles costumam ser ecológicas, certo? Então, não necessariamente eles são necessários para o funcionamento do organismo nele mesmo, mas na interação dele com o ambiente e com outros organismos, certo? É o que a gente vai falar pelo resto do dia hoje. Então, interações com inimigos naturais, simbiose, comportamentos reprodutivos, né, de macho atrair fêmea, coisa desse tipo, certo? Esses metabólitos secundários, a gente vai falar talvez um pouco disso amanhã, eles são considerados, entre aspas, não essenciais à sobrevivência do organismo, ok? Isso não é bem assim que funciona, né? Eles podem não ser necessários para o organismo em si se desenvolver e crescer, mas eles são necessários para a espécie continuar como um todo, né? Se nós temos, por exemplo, um feromônio sexual que serve para a fêmea atrair o macho,
ele é essencial, né? Porque se ele não existir, não acontece a cópula e esses organismos não vão deixar descendentes, certo? Então, esses não essenciais têm aspas bem grandes aqui, certo? Uma coisa que a gente vai falar talvez amanhã na parte quando a gente discutir evolução, a distribuição taxonômica desses metabólitos é diferente também. Metabólitos primários, a distribuição taxonômica é muito ampla, certo? Por exemplo, glicólise, que é uma rota do metabolismo primário. Em quais clados, em quais famílias, em quais reinos que a gente encontra glicólise? Todo mundo, porque é uma coisa que todo mundo faz, certo? Isso é uma pista de que é uma coisa que foi inventada há muito tempo atrás, deu certo e todo mundo está usando hoje em dia, né? Quase todos os organismos que existem seguem as mesmas rotas para quebrar e produzir carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, proteínas, certo? Já metabólitos secundários, a distribuição taxonômica é muito mais restrita, ok? Como eles são metabólitos especializados em algumas funções, eles vão estar presentes naqueles organismos nos quais eles são necessários, certo? Se eu tenho uma planta que é comida por insetos e ela produz um composto para se defender, ela que vai produzir aquele composto. Talvez outras plantas, mas outros animais não vão produzir, porque eles não têm esse mesmo problema de precisar se defender de um herbívoro, né? Então, a gente costuma ter metabólitos secundários mais restritos, certo? Às vezes, algumas espécies somente têm metabólitos exclusivos, às vezes os metabólitos secundários são de algum gênero ou de alguma família, certo? Mas não é tão amplamente distribuído quanto o metabolismo primário. Quanto à distribuição no organismo, metabólitos primários costumam estar presentes em todo lugar, todo momento, né? E já metabólitos secundários é muito mais limitado, é muito mais controlado, certo? Eles só vão ser sintetizados às vezes quando eles forem necessários, ou eles só vão estar presentes naqueles tecidos que eles são necessários, certo? Se eu tenho uma planta que tem uma flor que ela libera um composto que atrai polinizadores, eu não tenho por que produzir esse composto na raiz, ou alocar esse composto na raiz, porque não é relevante para essa interação, certo? Então vai estar limitado no tecido, e talvez vai estar limitado somente numa época certa de quando a planta florescer, né, coisa do tipo. E bom, como exemplos, né, eu falei as nossas 4 classes básicas de biomoléculas que nós vemos lá em bioquímica, são metabólitos primários. Metabólitos secundários já são aqueles compostos que a gente estuda quando a gente fala sobre produtos naturais, certo? Entra toda aquela parte de alcaloides, fenólicos, terpenoides, né? E eles são usados como defesas químicas, ferramentas sexuais, pigmentos, voláteis, né, atrativos. A gente vai vendo mais exemplos ao longo da apresentação, ok? Essa classificação aqui é extremamente certa? Não. Como tudo que a gente vai falar hoje, as barreiras são um pouco nebulosas, certo? Nós temos exemplos onde não se sabe, não se diferencia muito, a gente não consegue diferenciar metabolismo primário de secundário, né? Nós temos, por exemplo, o colesterol, né, que é um esterol que é usado em animais para compor a membrana plasmática, e é um metabólito primário, faz parte da constituição da célula, né, da membrana. Mas também nós temos vários compostos que são usados como defesas químicas, por exemplo, saponinas, que são derivados de esteróis. Então a gente pega aquele esqueleto e modifica ele. Estruturalmente, a gente colocaria eles na mesma classificação, mas olhando para a função, as coisas mudam um pouco, certo? Então não levem muito a sério, ok? Isso aqui é só uma separação geral para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, certo? E agora falando mais dos compostos que estão realmente, dos metabólitos secundários que estão realmente envolvidos nessas interações. A gente tem essa classificação tradicional de semioquímicos, que são o quê? Semioquímicos são sinais, são pistas químicas, são moléculas que transmitem informação, ok? Isso é uma classificação bem ampla. Então, dentro disso, a gente separa dois subgrupos. Feromônios e aleloquímicos, ok? Feromônios são aqueles compostos
que fazem a comunicação intraespecífica, ok? Então, dentro de uma mesma espécie. Então, um inseto ele vai querer conversar com os outros insetos da mesma espécie, certo? O macho daquela espécie quer conversar com uma fêmea, o macho quer conversar com outros machos, todo mundo da mesma espécie. Já aleloquímicos é uma comunicação interespecífica, então tu já está avisando outros organismos ali no mundo, certo? Os feromônios a gente então pode subclassificar de acordo com a função, então nós temos, dependendo de qual comportamento que ele causa no receptor, a gente classifica de acordo com a função, sexual, agregação, alarme ou trilha, né? Feromônios sexuais é para atrair parceiro sexual, a gente vai falar um pouco disso. A agregação é para avisar os outros indivíduos da mesma espécie que, por exemplo, tu achou uma fonte boa de comida, tu pode liberar um feromônio de agregação e chamar todo mundo ali, certo? Alarme vai ser usado se tu quiser avisar os organismos da mesma espécie, os teus colegas da mesma espécie, se tiver algum inimigo natural na área, tu quer avisar ele, tu pode usar um feromônio de alarme e todo mundo vai fugir. O feromônio de trilha a gente vê bastante, que é usado por formiga, certo? Ou por outros animais que mantêm uma memória química dos lugares onde eles passam, certo? E já aleloquímicos a gente subdivide de acordo com a classificação se ele causa vantagem para o emissor ou para o receptor ou para ambos, certo? Então a gente tem alomônios que beneficiam o emissor, certo? Aqui entram defesas químicas, né? Se uma planta produz um composto para se defender de um inseto que quer comer essa planta, isso faz bem para o emissor, a planta, né? Então isso seria um alomônio. Um cairomônio beneficia o receptor, certo? Isso aqui seria o caso, por exemplo, um exemplo parecido, uma planta, um inseto que usa os voláteis de uma planta para saber onde ela está, para conseguir colocar ovos lá e crescer lá, certo? São compostos que a planta emite, talvez a planta não gostaria que esse fosse que ele fosse usado dessa maneira, mas a planta emite um composto que outro organismo recebe e vai lá, no caso um herbívoro pode ir lá colocar ovos e começar a comer essa planta, né? Vai favorecer quem recebeu. E nós temos sinomônios que beneficiam ambos, certo? No caso, eu poderia dar um exemplo de um volátil de flor que atrai uma mariposa que vai polinizar aquela flor, certo? A planta que está emitindo, ela se beneficia porque ela está sendo polinizada, e o receptor, que é o inseto, se beneficia porque ele está indo lá e ele vai ganhar comida, provavelmente, vai ganhar alguma recompensa, certo? Essa classificação, ela se baseia nas moléculas em si, certo? Elas transmitem informação, né? A palavra-chave aqui é comunicação, certo? Comunicação entre dois organismos. Mas vocês vão ver ao longo dos próximos slides, isso aqui é uma bagunça. As coisas não necessariamente se encaixam especificamente em uma dessas classes. Isso que começa a se misturar, certo? Às vezes, só pelo fato de um organismo usar um composto, emitir um composto volátil, por exemplo, para transmitir alguma informação, outras espécies, outros organismos que estão no ambiente podem interceptar aquele composto, usar ele para alguma outra função, certo? A gente vai falar um pouco mais desses conflitos daqui a pouco. Então, o mesmo composto pode ser um alomônio para uma interação, mas pode ser um cairomônio para outra, mas pode ser também um feromônio sexual daquela espécie. Então as coisas começam a ficar bem complicadas. E outra coisa, isso aqui é uma classificação um pouco mais tradicional, um pouco mais clássica, que foca a atenção na molécula, no metabólito secundário, que normalmente é uma molécula pequena que está transmitindo essa informação, certo? Uma outra coisa que eu acho que a ecologia química está também caminhando nesses últimos anos é que não está se restringindo somente a esses compostos em si, certo? Se a gente tem um composto que um emissor produziu e jogou esse composto e o receptor recebeu e a comunicação aconteceu, legal, é interessante nós estudarmos essa molécula, esse sinal, mas também é interessante a gente estudar a biossíntese desse composto, né, no emissor, e como ele é recebido pelo receptor, certo? A gente pode estudar, por exemplo, não necessariamente só o composto que a flor libera para atrair um polinizador,
né, uma mariposa polinizadora. A gente pode estudar a biossíntese desse composto, a regulação dessa biossíntese na planta, e a gente pode estudar lá o receptor olfativo do inseto que está percebendo, né? Como ele percebe isso, quão sensível ele é, certo? Então, o que eu espero também entre essa nossa discussão de hoje e amanhã é também abrir um pouco dessa concepção do que é ecologia química, certo? Se a gente trabalhar com rotas biosintéticas do emissor e receptores né, tipo, sistemas olfativos do receptor, por exemplo, a gente está lidando com bioquímica, certo? Com enzimas, com genes, e isso está em ecologia química também. Isso é relevante para a interação, certo? Bom, essas classificações todas de metabolismo primário, secundário, essas classificações de químicos, é tudo muito bonito, mas como eu falei, as coisas ficam um pouco mais nebulosas conforme a gente vai explorando né, as interações em si. Eu gosto de pensar que ecologia, de uma maneira geral, e também ecologia química, eu gosto de pensar como se fosse os organismos que nós estudamos, eles têm problemas, eles têm que resolver esses problemas, certo? O problema pode ser, tem um organismo tentando me atacar, né? Se eu sou uma planta, meu problema pode ser, eu tenho um inseto tentando comer minha folha. Ou então, eu tenho uma flor que eu preciso atrair um inseto para me polinizar, isso também é um problema. Ou, eu sou um inseto, eu preciso repelir um inimigo natural, certo? Ou, eu sou um micro-organismo, eu preciso iniciar um processo de infecção, certo? Num hospedeiro. São todos problemas que esses organismos resolveram achar soluções, certo? Às vezes as soluções não são químicas. Quando eu falo que, se o meu problema for, eu preciso achar um parceiro sexual, vocês devem ver vários exemplos de insetos que fazem danças elaboradas ou têm cores para atrair o parceiro sexual, certo? Isso é uma maneira morfológica de resolver um problema, né? Uma maneira comportamental, no caso da dança. O uso de feromônio sexual é uma das maneiras de resolver esse problema, usando a química, ok? Eu, enquanto químico, gosto de pensar que a química resolve tudo, mas a natureza já chegou em várias soluções, algumas delas não necessariamente envolvem química dessa maneira, né? Mas tenham isso em mente, os organismos têm problemas e eles precisam resolver. Muitas vezes, essa resolução envolve química, ok? Vamos lá. E também, né, gente, como a gente vai observar agora nos exemplos, a natureza já teve, até o momento, já teve centenas de milhões de anos para resolver esses problemas. Então, muitas vezes a gente, às vezes, vê o mesmo problema resolvido de maneiras diferentes em diferentes organismos, né? Alguns usam química, outros usam outras ferramentas, outros usam uma química diferente daquele primeiro, certo? Então, eu quero que vocês tenham em mente essa complexidade que a gente tem, certo? Para tentar estruturar um pouco a nossa discussão aqui, eu vou tentar simplificar nosso sistema. Eu quero que vocês imaginem que a gente tem interações, como eu já falei, e nós temos micro-organismos, nós temos animais, nós temos plantas, ok? E um interage com o outro, certo? Obviamente, nós temos muitos outros tipos de organismos, né? Nós temos diferenças dentro de cada um desses grupos, mas vamos tentar pensar nesses três só para a gente conseguir acompanhar o raciocínio mais facilmente aqui, certo? Vamos dividir entre esses três grandes grupos. Eles interagem entre si e eles também interagem com o ambiente. Eu não sei se eu comentei isso antes, mas quando a gente considera essas interações, a gente considera tanto interações, né, tanto fatores bióticos, né, com outros organismos, como fatores abióticos, que são fatores do ambiente, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Luz, solo, né, nutrição do solo, vento, água, disponibilidade de água, precipitação, né? Essas coisas também podem mudar
a maneira como esses organismos interagem entre si, certo? E às vezes o problema do organismo é, nossa, eu não estou conseguindo nutrientes o suficiente, então ele vai precisar fazer alguma coisa para resolver esse problema, certo? Eu separei esses 3 grupos. Eu gosto de pensar dessa maneira, né, do que eu vejo na literatura, do que eu já vi até hoje. É interessante ver que cada um desses grandes grupos tem abordagens bem diferentes em ecologia química, né? Cada um tem suas forças e suas fraquezas, digamos, né? Isso aqui não está em nenhum livro-texto, gente. Isso sou eu falando, impressões minhas. Não levem muito a sério. Mas de uma maneira geral, micro-organismos, eles são muito pequenos. Eles são muito pequenos, eles têm que interagir com organismos muito grandes, multicelulares, né? Então, eles são muito pequenos, eles não conseguem... Eles podem produzir compostos muito tóxicos, mas a quantidade, às vezes, não é suficiente, certo? Então, eles precisam se associar, né? E eles precisam se juntar a vários da mesma espécie para conseguir, por exemplo, começar um processo de infecção, de virulência, né? A força do micro-organismo está nos números, certo? Eles são ótimos químicos, eles são químicos muito bons. Eu estou falando aqui de bactérias e fungos, né? São extremamente químicos extremamente competentes, têm uma plasticidade muito grande e conseguem fazer moléculas muito, muito complexas, muito, muito bonitas, certo? E o tempo o ciclo de vida deles também é bastante rápido. Então eles conseguem se adaptar e evoluir num passo muito mais rápido que animais e plantas, por exemplo, certo? Animais, eles são grandes e conseguem se mexer. Isso já resolve vários dos problemas deles, certo? Então, várias vezes, eles vão resolver esses problemas se movimentando, tendo algum padrão comportamental para lidar com esses desafios da vida deles, certo? Eu vou pedir desculpa para quem trabalha com inseto, mas eu particularmente acho que, insetos. Animais, de uma maneira geral, não são químicos tão versáteis. A gente vai ver aqui alguns exemplos de insetos. Os compostos químicos não são absurdamente complexos, em geral, né? A gente tem alguns exemplos bem legais de compostos complexos, mas em geral são compostos mais simples e não é como se eles tivessem uma capacidade de se adaptar muito rápido ou uma capacidade de produzir 1000 metabólitos secundários diferentes. Muitas vezes eles são muito bons em fazer uma coisa, certo? Eles podem ter um feromônio sexual que eles usam, que pode até ser complexo estruturalmente, e ele faz aquilo. Ele faz aquilo e coisas parecidas com aquilo. Ele não consegue fazer muitas variações sobre aquela estrutura. Ok? E nós temos plantas. Plantas são ótimos químicos, assim como micro-organismos. Muitas vezes eles se juntam, se unem para serem ainda melhores. Plantas são químicos muito competentes, sabem fazer moléculas muito bonitas, muito complexas. A questão delas é que elas são grandes e elas estão paradas, né? Elas estão literalmente enraizadas no solo. Então elas não conseguem se mexer. Então, se vier algum inimigo natural, se vier algum herbívoro que quiser comer uma folha dela, ela não consegue correr, certo? Um animal, se vier um predador, ele consegue fugir, mas a planta não consegue. Então ela precisa aguentar esse dano, precisa resolver isso de alguma maneira, certo? Plantas, eu gosto de pensar que elas são mais resilientes. Como elas não conseguem se mexer, e como elas estão, entre aspas, à mercê do que está acontecendo ali, elas precisam inventar soluções químicas para fazer tudo o que elas precisam, certo? Muitas coisas do que elas precisam, certo? Se vier um inseto querer comer as folhas dela, ela produz um composto para se defender. Se vier um organismo, um fungo patogênico, ela vai também se defender de alguma maneira. Né? Se ela precisa de algum inseto para polinizar, ela vai atrair com algum composto volátil, certo? Se ela vai recrutar algum micro-organismo no solo, ela vai liberar compostos que atraem esses organismos. Então, a planta, como ela está parada, ela interage com todos os outros, muitos organismos no mesmo ecossistema, e ela tem uma variedade enorme de coisas que ela faz, certo? Então, tenha em mente essas coisas, ok? Cada um desses grandes grupos é diferente nas suas capacidades
e no que eles precisam, nos tipos de desafios que eles encontram na vida, ok? E, gente, eu vou pedir desculpa aqui, eu coloquei animais aqui, mas eu vou falar de insetos ao longo da apresentação, ok? É uma coisa que eu entendo mais, é uma coisa que eu consigo achar mais exemplos, mas, gente, tipo, se vocês procurarem, nada vai fugir, várias coisas dos outros organismos vai seguir mais ou menos o que a gente vai ver aqui, certo? Mamíferos também tem várias coisas parecidas com insetos, se a gente considerar herbivoria, né? Ou então, se a gente considerar outros tipos de animais, nematóides, eles vão ter coisas que às vezes vão ser parecidas com o que eu vou falar para insetos aqui, certo? O que eu quero dar aqui é mais uma ideia sobre variação de estratégias, ok? Bom, vamos começar com micro-organismos. Micro-organismos, como eu falei, a força deles é em números. Se uma célula de uma bactéria sozinha quiser colonizar um hospedeiro, né, fazer um processo de infecção, provavelmente ela não vai conseguir sozinha, né, porque ela vai ter um hospedeiro muito maior que ela, multicelular. Ela vai precisar se reproduzir, certo? Se multiplicar até ela atingir um número suficiente para daí fazer o ataque, certo? Uma bactéria que vai, digamos, iniciar a formação do biofilme, iniciar um processo, né, patogênico num hospedeiro, seja um animal, seja uma planta, ela vai precisar esperar atingir uma concentração crítica, uma densidade celular crítica, certo? Para ela saber quanto atacar. Ela só vai atacar quando ela souber que ela vai ter sucesso, ok? Como que ela consegue fazer isso? Tem um mecanismo muito estudado para bactérias, que é o quorum sensing, que é justamente isso. Essas bactérias usam moléculas pequenas para ter uma ideia de quantas bactérias tem ali no meio, certo? Elas liberam esses compostos e conforme elas vão se multiplicando, a concentração desses compostos aumenta. Conforme essa concentração aumenta, vai chegar uma concentração crítica que esse composto vai entrar na célula e vai então desencadear vai desencadear uma sinalização que então vai começar um processo de virulência, digamos, né, a formação do biofilme, ok? Essas moléculas aqui são autoindutores, né? São essas moléculas que carregam essa informação que a bactéria usa para saber se já está na hora dela atacar, se ela já está em uma população suficiente para ganhar a batalha, né? Existe uma divisão bastante clara na literatura, o mecanismo é o mesmo, mas os autoindutores utilizados são diferentes entre bactérias gram-negativas e gram-positivas, certo? Para bactérias gram-negativas, normalmente elas usam, os autoindutores que elas usam são as cilomocelinolactonas, que são essas moléculas aqui, certo? Esse grupo R, que está conectado aqui, nessa molécula, ela varia, né, de acordo com a espécie, e essa bactéria produz e exporta esse composto, certo? Como uma molécula pequena, eu acredito que até por difusão passiva pela membrana, né? E por difusão passiva, uma parte dessas moléculas também entram, né? Então isso aqui é como se fosse um equilíbrio químico, né? Quanto mais células eu tiver, mais células vão estar produzindo, exportando, vai chegar uma concentração, né, e vai aumentar a concentração no meio externo. Vai chegar uma concentração no meio externo tão alta que a quantidade que entra vai ser suficiente para interagir com receptores ali dentro, certo? Então nós podemos ter fatores de transcrição, né, ou então ativadores que vão lá e vão, então, ativar a expressão de um gene, certo? Ou então a gente vai remover um repressor que estava naquele gene. Então, genes que não estavam, que estavam silenciados, eles podem ser ativados sob comando quando chegar a hora, certo? Então, as bactérias conseguem saber essa hora de ativar todo mundo junto, que daí elas conseguem ganhar essa briga, certo? Bactérias gram-positivas, elas já costumam usar moléculas um pouco maiores, que são esses peptídeos, né? Como eles são maiores, eles precisam de transportadores para passar pela membrana. Mas a lógica é a mesma. Elas produzem, exportam e também recebem. Quanto mais células a gente tiver, maior a concentração desses autoindutores e vai chegar a uma concentração crítica que ele vai ser incorporado e vai
está numa concentração autossuficiente para induzir, então, a expressão de um gene específico, ok? E veja, essas moléculas aqui são específicas para cada espécie, certo? Tem algumas repetidas aqui, mas é legal, é interessante que tu consiga saber quem é da mesma espécie que tu quer planejar um ataque com os mesmos indivíduos da tua espécie, né? Não necessariamente com os outros. Uma coisa interessante também é que, além desses dois grupos aqui, que são bastante encontrados, tem outros tipos de autoindutores, por exemplo, esse autoindutor 2 aqui, esse AI2. Ele é uma molécula bem estranha, perto das que a gente vai ver aqui agora. Ela tem um boro aqui no meio, e ela, enquanto esses compostos aqui, eles são bem específicos, né, as rotas que produzem esses compostos são específicos para cada uma dessas espécies, a biossíntese desse composto e a percepção desse composto, os receptores, estão presentes em várias espécies diferentes, ok? Então, a gente pensa que esse composto é usado para comunicação interespecífica entre bactérias, ok? Porque é interessante também, né, gente? Se for uma bactéria de uma certa espécie, é bom tu saber quantos dos teus colegas da mesma espécie estão presentes no meio, mas também é bom ter uma ideia de qual a população de bactérias ao todo, né? Talvez tu queira mudar a tua estratégia dependendo de quem mais está ali, né? Essas bactérias também estão competindo umas com as outras, né? Tenham isso em mente. Então, são coisas bem interessantes aqui nessa comunicação entre elas, e esses sinais moldam, né, toda a composição da microbiota do ambiente, certo? Isso aqui é bastante interessante também, porque de uma certa maneira dá para pensar que isso aqui é o início de uma interação entre células distintas, né? Dá para pensar, dá para a gente começar a pensar, será que não foi algo assim que começou, que algo assim não está envolvido com o surgimento de organismos multicelulares, né? A gente costuma pensar que, nossa, organismos multicelulares são muito mais evoluídos, muito mais adaptados, porque tem uma comunicação muito bem regulada entre as células diferentes. Aqui a gente também tem uma comunicação. Essas bactérias conseguem fazer coisas muito organizadas usando esses mensageiros, certo? Então, isso é uma coisa interessante de se pensar, certo? Mas eu não faço ideia o quanto isso faz sentido, eu só quero jogar isso aqui para que vocês comecem a perceber como a gente vê esses temas ao longo dessas interações que a gente explora, certo? E assim como nós temos quorum sensing, nós temos também um mecanismo de quorum quenching, certo? Se o quorum sensing se baseava na percepção de moléculas dos outros organismos da mesma espécie, a gente também pode interceptar esses sinais e destruí-los, certo? E isso é uma coisa legal. Se um organismo está usando uma molécula, se está excretando uma molécula para transmitir uma mensagem, essa mensagem pode ser interceptada, pode ser manipulada, e os outros organismos vão fazer isso, certo? Se isso trouxer benefícios, se isso representar uma força, uma pressão seletiva forte o suficiente, isso vai acontecer, certo? Então nós temos, por exemplo, não somente quenching, mas também inibição de quorum sensing, né? Nós podemos ter algumas bactérias que produzem suas moléculas de quorum sensing e outras que produzem outras que vão lá e inibem essa comunicação, certo? É como se fosse um ruído nessa comunicação dessa bactéria vermelha, certo? Ou nós podemos ter bactérias ou até plantas, né? Tem plantas que se defendem de patógenos justamente assim. Elas sabem as moléculas de quorum sensing que o patógeno usa, então ela produz proteínas, ela produz enzimas que vão lá e quebram essas moléculas. Então, o organismo vai se reproduzir, mas ele nunca vai chegar naquela concentração crítica de quorum sensing para iniciar um processo de virulência, porque alguém está quebrando aquela molécula da comunicação, certo? Então, isso aqui também, as interações começam a ficar complexas, né? Elas não são somente entre um emissor e um receptor. Essas mensagens começam a ser interceptadas, manipuladas e coisas desse tipo, certo?
Isso aqui é muito bonito, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, de uma maneira muito melhor explicada, procurem essa TED Talk da professora Bonnie Bassler. É uma TED Talk muito interessante, que ela explica justamente isso. Ela estuda isso, ela é muito boa nisso. Ela explica bastante sobre né, toda essa dinâmica de comunicação entre bactérias, certo? Isso aqui tudo é bactéria, ok? Outra interação entre micro-organismos é competição direta, certo? Eu tenho uma bactéria que ela encontra outra bactéria no mesmo meio, elas vão brigar pelo mesmo recurso, certo? Talvez uma delas tente matar a outra, ok? Ou a gente pode ter dois fungos, ou um fungo contra uma bactéria contra um fungo, certo? Então nós temos competição direta, produção de compostos tóxicos para o outro micro-organismo que está ali, certo? Essa figura aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar da história da descoberta da penicilina, mas essa figura aqui é uma representação do que o Fleming mais ou menos teve quando ele descobriu a penicilina, né? Eu acho que lá na década de 20, o Fleming estava estudando culturas de bactérias, né? E pelo que eu li, eu não sei se é verdade, ele não era muito organizado, não limpava muito o laboratório, colocou um monte de placas de Petri num canto. No outro dia ele chegou no laboratório, uma delas estava aberta, entrou um fungo que começou a colonizar a placa de Petri. É tudo que a gente não quer quando a gente está fazendo cultura celular, certo? Mas isso aconteceu para ele, coitado. Ele pegou, foi ver, ele viu mais ou menos isso. Chegou o fungo aqui, um fungo do gênero Penicillium, ele começou a crescer e ele viu que tinha uma inibição aqui. Perto do fungo, a bactéria não cresceu. E ele achou interessante, ele continuou estudando e ele chegou na penicilina G, nesse caso, né? Que é esse composto que é um antibiótico, certo? Foi aí que ele descobriu o antibiótico penicilina G e todas as outras penicilinas que a gente tem hoje, né? Esses antibióticos beta-lactâmicos, certo? Veja, o fungo não está fazendo isso porque ele quer nos curar, nós humanos, de infecções bacterianas. Ele faz isso porque ele quer se defender da bactéria que está ali junto no mesmo meio, certo? A bactéria quer crescer e pegar os recursos dele. Ele fala não. Ele vai lá e produz um composto que vai matar essa bactéria, certo? E nós temos muito isso. Talvez vários de vocês trabalhem com inibição no laboratório, né? A gente testa potencial potencial bactericida ou antifúngico de compostos, a gente vê halos de inibição como esse, e a gente pode também fazer co-cultivos. A gente pode pegar uma placa e colocar dois micro-organismos e ver como eles interagem, certo? Isso aqui são algumas figuras que eu tirei desse artigo. Nós temos o mesmo actinomiceto, né, a mesma bactéria aqui na direita, e na esquerda nós temos fungos patógenos de plantas, certo? E aqui a gente vê que esse actinomiceto, ele consegue, dependendo do fungo, ele consegue se defender, consegue inibir mais ou menos, né? Esse fungo aqui, por exemplo, esse fungo cresce, quase engole o actinomiceto. Ele não consegue inibir tão bem, mas se pegar, por exemplo, esse fungo aqui, é o mesmo actinomiceto, certo? Que está aqui na direita, mas ele consegue liberar compostos que inibem muito mais o crescimento desse fungo, ok? Isso aqui é um campo de batalha, ok? Tá todo mundo tentando fazer compostos para matar o outro. E lembrem, o que eu falei, micro-organismos são muito versáteis quimicamente, eles fazem estruturas muito complexas. Uma estrutura com a penicilina, cheia de centros quirais, estruturas um esqueleto bem diferente, não é tanto problema para micro-organismos, eles são muito bons nisso, certo? Nós temos essas interações de competição direta, pode ser bactéria-bactéria, fungo-fungo, bactéria-fungo, todas as interações, certo? Aqui, trago um outro exemplo de um trabalho de colegas aqui do Brasil, lá do grupo da professora Thaísia, da Unicamp, junto com o Célio, lá da UFBC, que eles estavam também vendo competição entre dois fungos, certo? A Penicillium citrinum, Penicillium digitatum, né? Dois fungos do gênero Penicillium também, né? Eles também brigam entre si. Os dois também estão disputando a mesma placa de Petri, ou o mesmo meio que eles estão crescendo lá no contexto natural. Aqui eu só queria mostrar, é uma maneira muito legal de ver esses compostos,
o que os colegas fizeram aqui foi espectrometria de massas por imagem, certo? Talvez, eu não sei se vocês já viram, se vocês têm experiência com essas técnicas, mas basicamente a gente consegue fazer espectros de massas de pontos específicos, certo? A gente consegue ter uma ideia de quais moléculas estão naquele ponto. E a gente passa para o próximo ponto, e para o próximo ponto, certo? E a gente consegue fazer uma varredura e fazer um imageamento, fazer um mapa dos compostos que a gente encontra, ok? Então aqui, por exemplo, a gente encontra um composto com essa razão massa-carga, né, um íon com essa razão massa-carga, que está distribuído aqui, ele é produzido por esse daqui da esquerda, esse outro íon é mais presente aqui. A gente pode ver coisas muito interessantes, por exemplo, aqui, ó, esse íon aqui, ele pode não ser o mais abundante do mundo, mas ele está sendo mais expresso aqui na interface dos dois, certo? A gente também vê que a distribuição deles é um pouquinho diferente. Alguns deles estão expressos em todo lugar, alguns estão mais na interface. Isso é uma maneira muito legal de ver essas interações, né? Em laboratório, se a gente só fizer um co-cultivo, pegar tudo, extrair tudo e analisar, a gente vai perder essa informação espacial que nós temos aqui, certo? Então tem várias técnicas modernas que nos permitem ter essa resolução espacial e ver realmente, saber onde que estão os compostos, nos ajudam, é uma ajuda enorme na hora de pensar, né, se aquele composto realmente está envolvido nessa interação, como ele está envolvido nessa interação, certo? Isso aqui é do mesmo artigo, né, os colegas só colocaram, depois eles foram atrás, né, de ver quem são esses compostos que eles viram, e eles estavam usando laranjas, né, para inocular esses fungos, então vocês conseguem ver que bem nesse limite entre o crescimento de um fungo e outro, a gente tem um campo de batalha com todas essas moléculas aqui, certo? Isso acontece toda hora, micro-organismos estão constantemente brigando, ok? Outra coisa muito interessante, eu falei só de micro-organismos interagindo entre si, mas outra coisa muito interessante que a gente vê é micro-organismos interagindo muito intimamente com plantas, certo? Eu falei antes que ecologia química não necessariamente é abraçar planta, mas nesse caso é. Aqui a gente tem fungos e bactérias endofíticos, que nós chamamos. O que eles são? São simbiontes de plantas, eles têm uma interação muito íntima com plantas, certo? Eles vivem no meio do tecido vegetal e às vezes até dentro das células vegetais, certo? Então aqui em roxo a gente tem um fungo, por exemplo, uma parte dele até está dentro dessa célula vegetal, e aqui nós temos em laranja uma bactéria endofítica, que ela fica aqui, né, ao redor das células vegetais. Okay? Nessa foto aqui é só um esquema, eles se espalham, eles colonizam a planta como um todo. Né? Não sei se vocês conseguem ver direito aí, o que está em roxo aqui são fungos colonizando aqui, e em laranja são bactérias, certo? O que esses organismos fazem? Eles vão fornecer nutrientes, né, para a planta, podem fornecer nitrogênio, podem fornecer, não sei se metais nesse caso aqui, micronutrientes, né, podem auxiliar na produção de metabólitos secundários, podem ajudar a brigar contra outros micro-organismos patógenos, né, essa bactéria aqui em cima é a bactéria patogênica, ela quer vir aqui, quer fazer mal para a planta, então essa bactéria endofítica, amiga da planta, mutualista da planta, ela vai e ataca, produz antibióticos para matar essa bactéria patogênica, ou produz autoindutores, veja, essa bactéria pode tentar atrapalhar a comunicação dessa bactéria para fazer ela se perder e não conseguir iniciar o processo de virulência dela, certo? Mas, né, esses organismos não estão ali de graça, eles recebem algo em troca também. Eles vão receber nutrientes da planta, certo? A planta é fotossintética, ela consegue fixar carbono, ela fornece nutrientes, fornece carbono para esses fungos e bactérias endofíticos, e eles fornecem também nutrientes e ajudam a planta no seu desenvolvimento, ok? Aqui também a gente vê uma diferença entre plantas não inoculadas e plantas inoculadas com endofíticos, a gente vê que interfere bastante no crescimento, certo? Influencia bastante até na nutrição da planta. E aqui é só uma outra figura, né, para mostrar
uma coisa muito parecida, nós temos aqui um fungo endofítico, né, mutualista da planta, que ele está crescendo aqui dentro das células, né? E ele pode, por exemplo, ajudar a combater fungos patogênicos, né, fungos oportunistas. Né, se vier algum fungo externo que ele quer matar a planta, quer parasitar a planta, eu não sei se eu posso chamar de parasitar, mas ele vai tentar entrar na planta, vai tentar mandar sinais para desativar a defesa da planta. Esse fungo endofítico, ele vai tentar, ele pode produzir toxinas para matar esse fungo, ele pode fisicamente ajudar a proteger a planta desse fungo, certo? Pode fazer metabólitos, e também existe toda uma troca de nutrientes entre a planta e esse fungo, certo? E como eu falei, várias vezes, fungos endofíticos, bactérias endofíticas, ajudam a planta a produzir metabólitos secundários. Então, ambos são muito bons em química, e eles se juntam para fazer moléculas muito, muito complexas. Beleza, continuando com micro-organismos, nós também temos interações deles com o ambiente, né? Uma coisa que eu não falei tanto, eu só estava falando da interação do organismo com o outro, né? Seja a mesma espécie ou seja espécie diferente. Nós também temos interações com o ambiente, né? E uma delas é a aquisição de nutrientes, no caso de metais. Né? Vários micro-organismos, eles precisam, a aquisição de ferro, por exemplo, é uma etapa crítica para o crescimento deles. Então, vários deles produzem moléculas especializadas, chamadas sideróforos, esse aqui é um exemplo, que essa molécula vai fazer o quê? Ela vai complexar, né, ela vai quelar íons, principalmente de ferro 3, porque ele não é muito disponível, né, não é muito fácil de absorver. Então, esses micro-organismos vão produzir esses sideróforos, vão liberar, ele vai quelar esse metal e depois ele incorpora esse complexo, certo? Isso acontece num ambiente normal, que a bactéria está crescendo, né? Mas isso também pode acontecer nas interações dessa bactéria com um hospedeiro, por exemplo. Se essa bactéria está colonizando um hospedeiro, isso aqui acaba se tornando um cabo de guerra, de uma certa maneira. O organismo, se uma bactéria está colonizando, por exemplo, um humano, o ambiente que ela está vivendo é o nosso organismo. Nós temos o ferro que nós usamos, né, para os nossos processos. Mas a bactéria vai querer pegar esse ferro para ela. Então ela vai produzir sideróforos para pegar esse ferro para ela, certo? Nossas células, ou as células de hospedeiros, às vezes podem produzir proteínas que vão complexar esse ferro, né, para impedir que a bactéria consiga pegar, certo? Então a gente tem essa lactoferrina, essa outra proteína aqui, são proteínas que tentam pegar o ferro em vez da bactéria pegar, certo? Tem bactérias que podem produzir sideróforos que são mais furtivos, que não conseguem, o hospedeiro não consegue roubar, então isso acaba sendo uma guerra para ver quem consegue pegar o ferro, né, esse nutriente limitado, né? Inclusive, a produção desses sideróforos e a captura, né, o sequestro desses metais, ele é um dos mecanismos de virulência, né, para vários micro-organismos. Certo, então, pessoal, vou continuar aqui. Eu acho que isso encerra a minha parte dos micro-organismos. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido com os próximos. Vamos falar de insetos agora, o outro daqueles grupos que eu falei, certo? Eu tinha falado de animais, mas eu vou focar em insetos agora, mas a lógica para os animais, às vezes, ela é parecida, ok? Acho que talvez a interação mais estudada de ecologia química para insetos são feromônios sexuais, né? Aqui nós temos Bombyx, é uma mariposa do gênero Bombyx, um parente do bicho da seda. Isso aqui eu acho que é o parente selvagem, Bombyx mori, é o bicho da seda que nós criamos comercialmente. E, se eu não estou enganado, esse foi o primeiro feromônio sexual de inseto isolado, é o bombicol, certo? É um composto que a fêmea produz e libera para atrair parceiros sexuais, certo? Então nós temos a mariposa adulta, né, fêmea, ela vai produzir isso aqui, liberar no ar, e os machos vão sentir e serem atraídos e vão conseguir copular
né? Os dois vão se encontrar, vão copular e ela vai conseguir achar parceiro sexual. Veja que essa molécula ela é bem simples estruturalmente. Ela é essencialmente um ácido graxo que a gente colocou umas insaturações, ou elas já estavam ali, eu não lembro, a gente reduziu ele para um álcool. E é isso, certo? Ele é uma molécula que, apesar de ser um pouco grande, ela é volátil o suficiente para que ela seja liberada no ar e consiga se dispersar e atrair, né, chegar no receptor. Né? Se eu produzisse uma molécula muito pequena, ela ia ser muito volátil, ela ia evaporar instantaneamente, ia se espalhar por uma área muito grande e eu ia precisar produzir muito dela. Se eu produzisse uma molécula muito grande, ela não ia ser tão volátil e o alcance dela ia ser muito menor. Eu não ia conseguir, né, essa fêmea não ia conseguir atrair um macho que tivesse a vários metros de distância, certo? Então é interessante a gente começar a pensar nessas coisas já, ok? E vocês conseguem imaginar que isso, em ecologia química, isso é interessante, vocês conseguem imaginar que isso aqui é uma coisa importante para o inseto quando vocês veem essa foto dele. Isso aqui é a antena dele, certo? A antena é o órgão principal que os insetos vão usar para sentir esses feromônios sexuais, definitivamente, mas também outros compostos, certo? Quando a antena do inseto é tão grande assim, tu imagina que esse feromônio é uma coisa bastante interessante, importante na vida dele, certo? Outros exemplos de feromônios sexuais, aqui eu só trouxe outros exemplos, só para mostrar algumas coisas interessantes. Nós temos, por exemplo, Ostrinia nubilalis, que é uma outra espécie de mariposa. Ela é uma espécie de mariposa, mas nós temos duas linhagens diferentes. Nós temos uma linhagem de Ostrinia nubilalis E e uma linhagem Z, certo? Elas são dadas, esse nome é dado porque elas produzem feromônios diferentes, certo? Elas produzem, ambas as linhagens produzem uma mistura de E e Z, mas a proporção entre eles é diferente, certo? A linhagem E produz majoritariamente esse álcool, esse álcool acetilado e a outra linhagem produz o Z, certo? E veja, isso aqui, essa diferença, é lá na biossíntese, aconteceu alguma mutação que mudou a seletividade da redução, né, para essa dupla lá em algum ponto da biossíntese, certo? Então nós tivemos uma divergência no qual nós temos dois feromônios diferentes. Os indivíduos de uma linhagem reconhecem da mesma linhagem, da outra reconhece outra, apesar que eles são da mesma espécie, certo? Isso é uma coisa um pouco estranha. O que a gente tem aqui é um exemplo de um processo de especiação que está acontecendo, certo? A gente tem vários ao longo da evolução, né, dos insetos, a gente tem a diversificação de várias espécies e nós temos a geração, né, de duas espécies diferentes a partir de uma ancestral. Isso aqui parece ser um desses momentos que nós tivemos a sorte de presenciar agora, na época que nós estamos aqui, né, porque esse processo demorou milhões de anos. Pensem comigo, se a gente tem uma população de mariposas que produzem sempre o mesmo feromônio, a sobrevivência dessa espécie está atrelada ao reconhecimento desse feromônio. Né? Toda a sobrevivência dessa espécie está atrelada a isso. Se acontecer uma mutação e uma dessas fêmeas resolver produzir um feromônio diferente, os machos dessa espécie não vão reconhecer, certo? Ou eles vão ter problemas para reconhecer. Então, o sucesso reprodutivo não vai ser tão grande para essa espécie derivada, certo? Mas, dependendo, se a gente tiver pequenas variações, a gente pode, ao longo do tempo, acumulando diferenças, no qual a gente, então, observa feromônios diferentes que vão causando um isolamento reprodutivo entre as duas espécies, certo? Mesmo que as espécies vivam no mesmo ambiente, se uma não detectar
o feromônio da outra, elas estão isoladas reprodutivamente, certo? Os machos de uma espécie não vão cruzar com a outra, nem vice-versa. Com o caso dos Diostrina nubilaris, eu não vou saber falar para vocês com certeza, porque elas têm outras diferenças. Elas têm a planta a planta hospedeira dessas duas linhagens é diferente. Também tem um fator temporal, que, se eu não me engano, é diferente entre as duas também. A fêmea libera o feromônio durante algumas horas da noite, e essas horas de uma linhagem é diferente da outra linhagem. Então elas não iam se encontrar de qualquer maneira. Talvez elas tenham primeiro derivado quanto a planta hospedeira e quanto a outros comportamentos, e depois apareceu a derivação do feromônio, né? Mas isso aqui é interessante a gente ter em mente. E feromônio sexual é um desses tipos de compostos que é muito importante que ele seja específico, certo? A fêmea que emite esse composto, ela quer ser reconhecida somente pelos machos da sua espécie, certo? Ela vai fazer o máximo possível para não misturar com feromônios de outras espécies, porque isso vai dar problemas para todo mundo, ok? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em composto de defesa, por exemplo, que eu vou falar melhor daqui a pouco, às vezes é importante para o organismo ter um composto que seja ativo contra o maior número possível de alvos, certo? Se eu quero um composto tóxico, talvez é melhor ter um composto que mata tudo. Quanto mais coisa matar, melhor. Quanto maior a faixa de atividade, melhor. Aqui, para feromônios sexuais é diferente. Quanto mais restrito, melhor, de uma certa maneira. Ok? Isso tudo são pressões seletivas que vão pendendo, então, para especificação desses sinais químicos ou diversificação. Certo? E veja, a única diferença aqui é a estereoquímica dessa dupla. Certo? Aqui é E, aqui é Z. Então, quando vocês estiverem estudando química orgânica e achar que não faz diferença, uma diferença de dupla faz toda a diferença para essa mariposa, sim. Outra coisa interessante também para esse sistema, o Ostriana nubilalis produz, né, esse composto aqui, esse acetato aqui, e nós temos, aqui foi um caso de especiação que já aconteceu, né, ele não está no meio do caminho, que nem esse do último slide. Nós temos essa Ostrinia furnacalis, veja, do mesmo gênero Ostrinia, ela produz o feromônio dela sexual, tem saturação no carbono 12, enquanto essa tem saturação no carbono 11. Também é Z, né? Mas é completamente diferente, e é suficiente para os dois não se misturarem, ok? Machos da Ostrina furnacalis não vão se atrair pelo feromônio da fêmea da nubilalis, e nem a situação oposta, ok? Isso aqui foi alguma mutação que aconteceu lá na rota biosintética dos dois, ok? Um deles resolveu fazer diferente, e então a gente teve um processo de especiação que deu origem a outra espécie, certo? Feromônios sexuais são muito importantes nessa hora de promover eventos de especiação, né, para a galera que gosta mais de biologia. Certo? Outros tipos de feromônios, gente. A gente também tem feromônios de agregação, eu comentei. A agregação é quando tu quer chamar os outros organismos da tua espécie. Nós temos esse besouro aqui, Ips tipógrafos, que ele coloniza pinheiros, né? Ele coloniza o tronco de pinheiros, e na verdade vários deles precisam atacar ao mesmo tempo e formam essas galerias, ok? Esses pinheiros normalmente eles têm resinas que eles usam para se defender, então o besouro ele precisa garantir que ele está num grande número para saber que ele vai vencer as defesas da planta, né? E ele também, vários desses besouros, eles também se associam com fungos. Também tem fungos que colonizam essas galerias, e muitas vezes o fungo, em vários exemplos de besouros que colonizam plantas dessa maneira, ele inocula o fungo quebra os compostos da planta e o besouro se alimenta desses compostos. Então, de novo, é uma interação que não é tão simples, ela envolve vários níveis. Mas, enfim, voltando para o besouro. Ele tem um feromônio de agregação. Por quê? Se um besouro sozinho chegar na planta,
ele achar a planta hospedeira certa, da espécie certa, ele quiser atacar, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. O que ele vai fazer? Ele vai começar a liberar feromonas de agregação, né? Que são, por exemplo, esses 3 compostos estão envolvidos nessa mistura. Eu estou falando de compostos, mas eles podem ser misturas, né? Normalmente eles são misturas. Cis-verbenol, 2-metil-3-butene-2-ol e ipsidianol. Esse cis-verbenol, inclusive, é um derivado de alfa-pineno. Então, esse besouro pega o próprio composto da planta e biotransforma para produzir o feromônio dele. Isso também é bastante inteligente. Ele acabou de economizar um monte de energia aqui, ao fazer isso. Ele não precisou sintetizar essa molécula de novo, certo? E ele libera isso. O que acontece? Agora, esse besouro vai começar a atrair todo mundo, ok? Qual a diferença de feromônio de agregação para feromônio sexual? Feromônio sexual, tu vai atrair somente o teu parceiro sexual. Feromônio de agregação, tu vai atrair todo mundo, né? O besouro macho vai chegar na árvore, vai confirmar que ela é boa para colonizar, ele vai liberar isso e vai vir todo mundo, tanto machos quanto fêmeas, ok? Qual o problema disso? Talvez chegue muita gente. Então, eventualmente, ele vai precisar parar com essa imigração. Então, o que esse besouro faz também é produzir feromônios de anti-agregação, ok? No caso, verbenona e ipsenol. Quando ele faz isso, ele para de atrair mais indivíduos. Então, ele consegue controlar quantos que ele consegue manter, quantos indivíduos estão ali atacando aquela árvore ao mesmo tempo. E, mais uma vez, se a gente vê, as estruturas aqui são bem parecidas, né? As estruturas aqui estão giradas aqui, mas isso aqui, basicamente esse verbenol, se tu oxidar, ele vira verbenona, e esse ipsidianol, se a gente reduzir essa dupla, vira ipsenol. Okay? Então também são compostos que facilmente, veja, não é uma química absurdamente complexa, né? São algumas reduções e oxidações, certo? Isso aqui é um caso de aleloquímico, né, de insetos, que ele é usado agora para lidar com outras espécies. Até agora a gente falou mais de espécies conversando dentro da mesma espécie, né? Mas aqui nós temos o exemplo clássico do besouro bombardeiro. O que ele faz? Essa é a defesa química dele, ok? Ele tem uma glândula e um reservatório aqui no final do abdômen dele, e ele faz reações muito simples. Mais uma vez, a química é bastante simples. Ele tem uma catalase que, né, ele tem esse peróxido de hidrogênio que ele gera, ele tem uma catalase, ele tem uma peroxidase que transforma essa hidroquinona em uma quinona, uma benzoquinona, e ao fazer esse processo, né, ao fazer essa oxidação mediada por peróxido de hidrogênio com catalase, essa reação é extremamente exotérmica, ela libera muita energia. Ela libera tanta energia que isso aqui, ele literalmente explode, certo? Isso aqui sai como um jato, com muita energia e quente, certo? E para piorar a situação, essa quinona aqui também, ela é bastante irritante, certo? Então nós temos uma defesa que até física, né? Porque ele está meio que jogando água fervendo nos inimigos naturais dele, certo? E também tem esse composto que é tóxico, né? Ele mantém um reservatório, ele tem válvulas que, né, ele precisa controlar essa pressão toda, porque senão ele explode, né? Isso é um exemplo muito clássico de defesa química de insetos, e eu recomendo fortemente a vocês, depois que a gente acabar aqui, procurem um vídeo de besouro bombardeiro, que vocês vão ver, tipo, vídeos de pessoas encostando com uma pinça nele, ou, né, uma formiga vindo atacar ele, ou uma aranha vindo atacar ele, ele literalmente explode na direção do inimigo natural dele, certo? Por isso que chama besouro bombardeiro. Química muito simples, mais uma vez. Outro tipo de defesa química, a gente também vê muito em percevejos, né? Aqui, nesse caso, Nesara viridula, mas também vários percevejos têm. Eu não sei como são chamados esses percevejos aí no lugar que vocês vivem, mas vocês podem conhecer como Maria Fedida, talvez, ou vocês podem ter presenciado também percevejo que tu vai tentar pegar com a mão, ou bate nele com o chinelo, com o jornal, tu percebe que
ele libera um cheiro muito forte, né? São defesas químicas que esses bichos usam. Normalmente são, nesse caso aqui, percevejos, essas moléculas seguem essa lógica. São moléculas pequenas, muito voláteis, tanto que se vocês já tiveram essa experiência, vocês já perceberam que esse cheiro toma conta do ambiente muito rápido, porque é um composto muito volátil, aldeído de cadeia curta, cetonas, né, aldeído também de cadeia curta, né, e alguns hidrocarbonetos lineares também, certo? Esses compostos aqui são irritantes. Não necessariamente eles são tóxicos, eu não vou saber falar para vocês. Eu nem sei se eles... Eu imaginaria também que eles são voláteis demais para que eles consigam ser tóxicos, né? Mas de qualquer maneira eles são irritantes, eles têm um cheiro muito forte, eles repelem, certo? Então se vier algum passarinho tentar comer esse percevejo, ele vai liberar isso e vai afastar o passarinho, certo? Outra coisa muito legal, eu não falei de feromônios de alarme antes, quando eu falei de feromônio, mas eu vou falar agora. O que acontece muitas vezes é que compostos de defesa desses insetos são usados também como feromônios de alarme. E a gente tem um exemplo de um composto que é um aleloquímico, né? E ao mesmo tempo é um feromônio de alarme. É o mesmo composto com funções diferentes. Porque faz sentido, né, gente, se vocês pensarem, se tem vários percevejos numa planta, um deles for atacado, vários da mesma espécie, um deles for atacado, e ele liberar esses compostos de defesa, os outros vão sentir, eles vão saber que alguém está sendo atacado ali perto. Faz sentido eles usarem isso como uma pista para saber que eles precisam ir embora, né? Isso acontece muitas vezes, né? Muitas vezes a gente vê compostos de defesa voláteis que também são utilizados como feromônio de alarme. Ok? Ok. E aqui nós temos outro exemplo. Perdão. Eu coloquei artrópodes agora porque eu estou falando de aranhas, e aranhas não são insetos. Mas a lógica é parecida, certo? Nós temos algumas situações muito legais de mimetismo químico, como essa situação aqui. A gente tem essa aranha bolhadeira, que eu acredito que ela é chamada. Em vez dessa aranha construir uma teia enorme para capturar sua presa, ou em vez de ela gastar energia correndo e caçando a presa ativamente, ela constrói teia, mas ela constrói somente um fio. E ela coloca uma cola aqui nessa gotícula. E ela fica pendurada e deixa isso aqui pendurado como está mostrando essa foto aqui, certo? O que acontece aqui? Para ela, o que ela faz, ela atrai mariposas, certo? Ela consegue sintetizar feromônios sexuais que algumas mariposas usam e deixam esse composto aqui, certo? Então vai ter uma mariposa macho aqui passando, que vai pensar que ele está indo em direção a uma fêmea pronto para copular. Mas na verdade não é isso. Ele está indo aqui, ele vai grudar nessa teia, a aranha vai puxar, e daí vai se alimentar dessa mariposa, certo? Isso é uma coisa muito legal que eu falei. Uma vez que alguém coloca um composto assim no ar para ser utilizado como sinal, esse sinal pode ser interceptado, esse sinal pode ser imitado, eles podem enganar o organismo que era para receber, né? Então, isso aqui eu acho legal para mostrar a variedade de estratégias que a gente encontra na natureza, certo? Então, a gente tem vários casos de mimetismo químico, né? Claramente, isso aqui não é uma fêmea de mariposa, visualmente, mas quimicamente é. Então, vai atrair. Nós também temos associações de insetos com micro-organismos, né? A gente tem esses besouros, talvez vocês conheçam como potó, que são besouros desse gênero paedeiros. Eles produzem esse tipo de composto aqui, pederina. Só olhando para esse composto... e aliás, eles usam como defesa, né? Isso aqui é um composto irritante, tanto que esse composto causa dermatite, né? Se a gente encostar nesse besouro, ele vai causar essa irritação. Então, isso é um composto de defesa usado pelo inseto. Só de olhar para esse composto, talvez alguns de vocês já pensem, nossa, isso é muito complexo para ser feito por um inseto. Insetos não necessariamente têm a maquinaria para fazer moléculas complexas. E realmente não são eles que fazem. Eles têm micro-organismos simbiontes, têm bactérias simbiontes que vivem ali junto com eles, que produzem esses compostos, certo?
essas bactérias são tão importantes que eles passam de uma geração para outra nos ovos. Então, quando esse besouro se reproduz e deixa ovos, ele deixa ali um inóculo da bactéria para a prole ter essa bactéria para produzir essa pederina, certo? Se a gente pegar esses ovos e esterilizar, eles não vão produzir pederina, certo? A gente pode reinfectar esses adultos que foram esterilizados, e é bem interessante também ver que essa pederina ela é sintetizada por uma bactéria que não é cultivável, né? Ela só foi descoberto que é a bactéria que faz porque foram usadas técnicas moleculares para descobrir, né, quem estava por trás dessa biossíntese, certo? E nós temos também toda uma parte enorme de insetos sociais, né, insetos que vivem em sociedades, insetos eusociais, que têm uma organização muito grande, né, formigas, abelhas, várias vespas, cupins, que vivem em ninhos grandes, que têm sistema de castas, e eles precisam se reconhecer, a comunicação entre eles é muito intensa. Né? Um dos tipos de comunicação deles é de reconhecer um ao outro. Né? Se uma formiga encontra outra, por exemplo, ela precisa saber se aquela formiga é do mesmo ninho ou de um outro ninho, se ela é uma operária, se ela é uma soldado, se ela é a rainha. Né? O que acontece então? Talvez vocês já tenham visto formigas se encontram, quando elas se encontram, elas começam a encostar as antenas uma na outra. Né? O que elas estão fazendo aí é sentindo os compostos químicos das outras. Né? Elas têm receptores olfativos nessas antenas e a maneira que elas usam para se reconhecer é padrão de hidrocarbonetos cuticulares, certo? Essas formigas elas têm uma camada, né, de hidrocarbonetos, uma mistura complexa de hidrocarbonetos na cutícula, e a composição, o perfil desses hidrocarbonetos varia, né, de um ninho para o outro, e elas são capazes de se reconhecer, certo? Vocês vejam aqui, são hidrocarbonetos lineares, insaturados, né, são compostos bem simples, mas o conjunto do todo, as proporções são usadas para isso. Isso aqui são dois padrões de ninhos diferentes, para vocês terem uma ideia do quanto eles precisam reconhecer, né? E daí, claro, se elas encontrarem a outra formiga e verem que elas são do mesmo ninho, beleza, a vida continua. Se ela for de ninho diferente, talvez ela vai querer brigar. Provavelmente ela vai querer brigar, certo? Então isso aqui tudo está envolvido nesses processos. Tem outras interações, vocês provavelmente conhecem formigas cortadeiras que cortam pedaços de plantas e levam para o ninho. Essa ata é uma delas. O que essas formigas fazem, elas não comem essas folhas. Elas levam essas folhas para o ninho para cultivar um fungo, e esse fungo usa a folha como substrato, cresce, ele forma corpos nutritivos e a formiga se alimenta desse fungo, ok? Então, essas formigas criam jardins de fungos, né? Essas formigas inventaram a agricultura muito antes da gente. E de novo, uma interação complexa que envolve vários atores, certo? E também a gente tem na literatura todas as interações que acontecem no ninho são muito interessantes, são muito complexas. Isso aqui também é um trabalho também de colegas brasileiros do grupo do professor PC, quando ele estava aqui no UFSCar, que eles estavam estudando essa formiga Chromyrmex. Ela cultiva esse fungo Leucoagaricus, é o fungo que ela cultiva, o mutualista, e essa bactéria também recruta pseudonocardia, essa formiga também recruta essas bactérias, pseudonocardia, são quitinobactérias, que estão ali junto, e elas ajudam a proteger esse jardim de fungos de organismos patogênicos, certo? Um desses fungos oportunistas é esse Scovopsis. Então é um fungo que ele quer chegar lá e se alimentar de todos esses recursos, usar todos esses recursos do ninho, certo? E esse Scovopsis, esse fungo, se ele colonizar com sucesso, ele vai destruir o ninho. Então a formiga precisa tirar ele fisicamente, e essa bactéria ajuda a produzir compostos que controlam o crescimento desses Scovopsis, certo? E então, para proteger o leucoagárico, certo? É como se eles têm a plantação deles, a agricultura deles, eles protegem, usam defensivos agrícolas contra um patógeno, contra um outro organismo oportunista. Então, próximo assunto
plantas e suas interações. A gente já viu micro-organismos, já vimos insetos, vamos agora ver plantas. Obviamente, a gente vai ter a participação dos outros atores junto aqui, certo? Uma das interações bem interessantes estudadas com plantas é a alelopatia, certo? O que é a alelopatia? É uma atividade biológica da planta que impede a germinação de outras plantas ao redor dela, certo? Basicamente uma competição planta a planta, certo? Essa árvore aqui, por exemplo, vocês já devem ter visto exemplos assim na vida real, árvores que crescem e nada cresce ao redor das raízes dela, nem mesmo grama, certo? Como acontece isso? Provavelmente, né, tem compostos que essa planta está liberando aqui nessa região que impedem a germinação e o crescimento de outras plantas. O que essa planta ganha com isso? Ela tem menos competição pelos recursos, né? Lembra, essas plantas estão todas competindo por recursos, né? Nutrientes, nitrogênio do solo, metais do solo, coisas assim, certo? Esses compostos alelopáticos, eles podem ser exudados pelas raízes, né? Eles podem ser continuamente liberados pelas raízes, difundindo assim pelo solo. Eles podem estar presentes nas folhas e serem arrastados conforme chove, né? Ou eles podem estar presentes nas folhas, frutos, flores, e uma vez que esses tecidos caem, né? Uma vez que a folha cai, ela vai para o solo e começa a se decompor e acaba liberando esses compostos nessa região aqui ao redor, certo? Então, esses compostos daí vão impedir a germinação de outras plantas. Claro, a gente também tem plantas que são resistentes a alguns desses compostos, né? Mas esse é um tipo de interação bem complicado de estudar. A gente tem bastante dúvida na literatura, e é difícil estudar claramente essa interação, porque uma vez que esses compostos estão no solo, o solo está cheio de micro-organismos, certo? Então, uma vez que esses compostos vão para o solo, toda a microbiota desse solo já começa a metabolizar esses compostos. E às vezes o que a planta libera não é exatamente aquilo que vai ser difundido pelo solo, certo? Então, é uma interação complicada de se estudar. Mas aqui eu só estou falando para vocês saberem que ela existe. Certo? Outro tipo de interação agora entre plantas e micro-organismos é uma interação já muito bem conhecida para alguns sistemas, é a associação de plantas com micro-organismos fixadores de nitrogênio, certo? Nós temos várias plantas, em especial, eu acredito que o exemplo mais estudado são leguminosas, que elas se associam com bactérias fixadoras de nitrogênio na raiz, certo? E isso é um mutualismo. Essas bactérias, elas têm capacidade de fixar o nitrogênio, N2, da atmosfera, e eles fornecem esse nitrogênio para a planta, certo? A planta não consegue usar nitrogênio na forma de N2, por isso ele precisa ser fixado em nitratos, amônia, ânions desse tipo, certo? Cátions, ânions desse tipo, para a planta poder absorver, certo? Isso é muito importante, nitrogênio é muito importante para todo mundo. A planta não consegue fazer isso ela mesma, mas ela se associa com a bactéria que consegue. O que a bactéria ganha em troca? Produto da fotossíntese da planta, certo? Então a planta faz fotossíntese, fixa carbono e dá esses nutrientes para as bactérias, e as bactérias fixam nitrogênio e dão de volta para a planta. É uma troca de recursos, é um mutualismo. Ambas as partes saem ganhando nessa interação, certo? Essa interação, no caso dos legumes, das plantas, das leguminosas e bactérias do gênero Rhizobia, essa interação é tão íntima que essas leguminosas, elas até criam nódulos. Eu não sei se vocês já viram raízes de soja ou outras leguminosas, a gente observa esses nódulos aqui, que a planta cria essas estruturas para abrigar essas bactérias, certo? Então é uma interação muito íntima. E nesse caso eu falei das bactérias que fixam nitrogênio, mas também, de maneira geral, nós temos outras espécies que também fixam nitrogênio, que não são esse tipo de bactéria específico.
A gente tem fungos também que se associam às raízes. Então, a gente tem toda uma rede, uma comunidade de micro-organismos associados às raízes de plantas, certo? Um monte de micro-organismos que colonizam essa rizosfera, que é essa região em torno das raízes das plantas, certo? E, obviamente, a planta e os micro-organismos precisam se comunicar de alguma maneira, precisam se reconhecer, certo? A planta precisa saber que essa bactéria é a bactéria mutualista, então ela vai deixar essa bactéria colonizar. E, ao mesmo tempo, ela precisa repelir uma bactéria patogênica, por exemplo. E essa comunicação, obviamente, se dá por compostos químicos, certo? Como a gente já teve uma ideia de como acontece isso ontem. Que nesse caso aqui, flavonoides, eles são bem importantes nessas comunicações, certo? E tem, como eu falei, a gente tem interações mutualísticas entre plantas e micro-organismos, e também nós temos micro-organismos patogênicos para as plantas, certo? Aqui um exemplo é essa bactéria, Agrobacterium tumefaciens, que ela é patogênica de plantas e ela produz essas galhas, certo? Que são como se fossem, são tumores, né? É um crescimento alterado da planta que ela induz, certo? Essa bactéria induz. É interessante porque, por fazer isso, essa bactéria é usada em laboratório, a gente aproveitou essa capacidade dela e a gente usa ela para transformar plantas, né? Todo esse processo de indução de tumor envolve uma modificação do genoma, envolve inserção de genes no genoma da planta. A bactéria já aperfeiçoou isso. Nós, cientistas, a gente pegou essa bactéria e usou essa tecnologia, a gente usa transformação de plantas por Agrobacterium tumefaciens hoje em dia. É só uma coisa interessante, porque várias dessas coisas que organismos usam nas interações deles, muitas delas nós, humanos, a gente aprende e modifica para nosso uso, né, para usos científicos tecnológicos. Enfim, essa bactéria não é mais um mutualismo agora, essa bactéria é um antagonista dessa planta, certo? E essa bactéria é capaz de fazer isso com várias plantas. Mas algumas plantas são resistentes. Uma delas é o milho. O milho ele tem uma resistência à formação dessas galhas por Agrobacterium tumefaciens. E tem esse trabalho que eu acho muito bonito, que nos dá mais informações sobre como isso pode acontecer. Aqui, a gente está falando de milho, né? Então aqui a gente tem a raiz do milho, isso aqui tudo é dentro é abaixo do solo, né? A gente tem a raiz do milho, o solo, e a gente tem aqui as bactérias, certo? Agrobacterium tumefaciens. Essas bactérias, elas usam sinais, elas têm receptores que elas sentem compostos fenólicos, pH ácido, monossacarídeos, porque esses compostos dizem para ela que tem uma planta por perto. Então, ela ativa esse sistema de reconhecimento de hospedeiro, esse vir A, vir G, dá origem quando ela sente esses sinais, ela dá origem a uma cascata de sinalização, ativa certos genes, então induz o processo de patogenicidade dela, certo? Então ela reconhece o hospedeiro por esse sistema. Uma coisa muito interessante que milho faz, milho, assim como outras gramíneas, produzem bioisoxazinoides. E um deles que ele produz, ele guarda nas folhas, esses compostos são usados contra herbívoros, mas também esses compostos são liberados pela raiz, são exudados pela raiz e difundem pelo solo. Um deles é esse composto aqui, HDM-BOA, certo? Esse composto, eu já trabalhei com ele é extremamente instável, ele é muito instável. Uma maneira de deixar ele um pouco mais estável é deixar ele meio ácido, certo? Mas uma vez que ele entrar em meio neutro ou básico, ele já se rearranja formando essa imidoquinona, que já se rearranja e forma esse outro composto aqui, M-BOA, certo? Olha que interessante, a raiz, ela libera esse HDM-BOA, esse HDM-BOA, ele se mantém no solo, porque o solo tem esse solo tem um pH levemente ácido, ele se mantém ali por um tempo de vida relativamente longo. E ele, por ser bem apolar, ele se difunde passivamente para dentro dessa célula bacteriana. Uma vez que ele entra na célula, o pH que era 5 e pouco,
passa para 7 dentro da célula, certo? E uma vez que ele entra na célula bacteriana, ele se transforma nesse intermediário imidoquinona. Esse intermediário imidoquinona, ele é capaz de inibir esse sistema de reconhecimento. Então, veja, se a planta liberasse esse composto diretamente, talvez não fosse eficiente porque ele ia se degradar muito rapidamente. Então, ele libera esse composto, que ele se mantém aqui por um tempo. Uma vez que ele entra na célula, ele se converte nesse composto que é realmente o composto ativo. Né? É como se fosse uma estratégia de pró-droga que a planta está usando, certo? Que é ativada pela mudança do pH do solo para dentro da célula. E veja só, e daí dessa maneira, quando esse composto inibe esse sistema de reconhecimento da bactéria, ela não vai conseguir colonizar a raiz do milho, certo? E essa planta continua, apesar desse composto ser instável e degradar com o tempo, essa planta continuamente libera esse composto, certo? Então, o que está acontecendo aqui é que a planta está ficando invisível para essa bactéria, certo? É como se ela tivesse uma capa de invisibilidade que ela não consegue ser vista pela bactéria e, portanto, a bactéria não vai iniciar o processo de todos os processos patógenos de virulência. Olha que interessante, o milho não matou esse patógeno, ele simplesmente deixou ele cego. Que isso é uma estratégia completamente válida, certo? Normalmente a gente pensa que essas interações, se tu quer antagonizar alguém, tu precisa matar esse outro organismo. Na verdade, isso aqui também funciona tão bem quanto. Se tu ficar invisível para esse patógeno, no final das contas, o resultado é parecido, certo? Como eu falei, esses exemplos aqui, eu estou mostrando para a gente ter uma ideia de como a natureza, todas as interações que evoluíram, ela conseguiu inventar coisas muito mirabolantes e variadas, certo? Eu acho isso muito bonito. E, bom, eu vou falar mais de plantas daqui a pouco, mas como eu falei ontem, eu ia falar um pouquinho sobre organismos marinhos também, certo? Isso aqui não vai ser um compêndio sobre interações. O que eu quero dizer só é que em ecossistemas marinhos, a gente tem interações parecidas, equivalentes com essas que eu acabei de falar. Eu foquei mais em ambientes terrestres, certo? Mas num ambiente marinho nós também temos competição intraespecífica, nós temos competidores interespecíficos, né, competindo por recursos, nós temos fatores abióticos como luz, temperatura, pH, nutrientes, nós temos micro-organismos patogênicos, né, nós temos como se fossem herbívoros, que, por exemplo, vão comer uma esponja, certo? Ou uma alga marinha. Então, nós temos, as interações, elas são parecidas de uma certa maneira. Os desafios que esses organismos marinhos têm, eles não são absurdamente diferentes dos que eu falei até agora, certo? É só interessante ver que a química do ambiente marinho muda um pouco, certo? Esse aqui é um exemplo de uma defesa química produzida por essa esponja. Na verdade, ela produz esse composto aqui, e uma vez que acontece dano mecânico na esponja, ele se converte nesse outro composto aqui, que é realmente o composto ativo, certo? Então, isso aqui também, ela armazena numa forma e ativa converte numa forma ativa quando acontece um ataque, certo? Veja só, a gente tem bromo aqui. A gente começa, em organismos marinhos, a gente começa a ter alguns elementos que a gente não observa tanto em ecossistemas terrestres, certo? A gente começa a ver halogênios em produtos naturais marinhos, certo? Mas a interação ela se dá de uma maneira parecida. Aqui é outro exemplo dessa macroalga. Ela produz esse composto aqui, que ele é um anti-incrustante, certo? Ela produz isso e impede com que mexilhões ou outros organismos que se fixam em substratos, impede que eles consigam se fixar. Isso é um problema que a gente não costuma ter em ecossistemas terrestres, mas em ecossistema marinho é um problema, né? Tu não quer que encha de mexilhão aqui, se fixando e estabeleça uma competição por recursos, certo? Mas vejam que essas moléculas são bem complicadas, são bem complexas estruturalmente, né? Esses organismos marinhos têm também uma capacidade muito
uma versatilidade muito grande nas estruturas que eles fazem, certo? E uma coisa também que eu quero que vocês tenham em mente é quando a gente está num organismo terrestre, acima do solo, abaixo do solo, ou num ambiente marinho, o contexto das coisas mudam, certo? Se a gente estiver pensando como eu falei anteriormente, em moléculas que transmitem sinais, agora a gente mudou completamente as regras do jogo aqui, certo? Talvez se a gente quiser liberar uma molécula para transportar um sinal a longa distância, num ambiente terrestre, acima do solo, o que eu falei? A gente produz voláteis, moléculas pequenas, bastante apolares, né? Provavelmente apolares, para que elas consigam ser voláteis e se difundir, né, na fase de vapor. No ambiente marinho é completamente diferente. No ambiente marinho, talvez tu queira moléculas polares, tu vai conseguir fazer moléculas bem maiores, elas vão atingir a grandes distâncias, uma coisa que não acontece no ambiente terrestre acima do solo, certo? A gente tem essas moléculas aqui, mas elas podem ainda levar informações a uma longa distância, enquanto moléculas desse tamanho, liberadas por uma planta, nunca iam atingir um receptor muito longe, certo? E, por outro lado, no solo, se a gente está pensando em, como eu falei, moléculas que a planta libera pela raiz para ela se difundir no solo, essa molécula, se ela for polar, talvez ela vai se arrastar muito mais facilmente conforme chove, né? E a água entra nesse solo. Né? Talvez eu queira uma molécula apolar que ela fique fixa ali numa região muito próxima do solo. E talvez o que acontece bastante também, como a gente acabou de ver ali naquele outro exemplo, moléculas que são levemente básicas ou levemente ácidas, elas podem passar de uma molécula neutra para uma molécula carregada com pequenas mudanças de pH, certo? Então isso também vai influenciar na difusibilidade dessa molécula no solo, ok? O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é que cada ambiente vai ter diferentes... as regras do jogo vão ser um pouco diferentes, certo? O jeito que uma molécula de odor se espalha no ar é diferente do jeito que uma molécula de odor se espalha na água, que é diferente de como ela se espalha no solo. Ok? Tenham isso em mente. Eu estou aqui falando, eu estou focando mais em ambientes terrestres, mas tenham isso em mente para organismos marinhos, ou seja lá o que vocês encontrarem na vida, certo?